Bom pessoal, bom dia. Vou começar mais um vídeo aqui. Aproveitar que eu já tô com esse filme aqui e eu já vou gravar mais uma partezinha dele, que é bem interessante, para fazer um paralelo com a SH, né? Aqui no minuto 26 do vídeo, né? Olha que interessante que ele vai falar. Esse aqui é o filme A Origem, né? Aquele do Leonardo DiCaprio. Inception. Em inglês é Inception. Do nosso cérebro. Isso quando estamos acordados. Quando estamos dormindo, nossa mente pode fazer praticamente tudo. Por exemplo? Imagine que está desenhando um prédio, tá bom? Você cria conscientemente cada aspecto, mas às vezes parece que ele está se criando sozinho, se é... Olha que interessante que ele falou. Às vezes parece que ele está se criando sozinho, né? Isso aqui é a mesma estrutura dos jogos online, é a renderização, né? Parece que a realidade ela está sendo construída, é um constructor, né? Uma renderização de quadros. Você está me entendendo? É, como se eu estivesse descobrindo. É a nossa verdadeira inspiração, entende? Agora, em um sonho, nossa mente faz isso de forma contínua. Nós criamos e percebemos nosso mundo simultaneamente. Ó o loop. Ó, o círculo, o Ouroboros, o anel. Lembra que tem uma gnose que ela fala que os perfeitos chamavam o demiurgo de anel, né? Porque ele é um loop de feedback, né? É a malha cósmica, o loop de feedback. Tá vendo aqui, ó? Um círculo fechado, ó. É o eterno retorno, né? E a nossa mente faz isso tão bem que nem percebemos que está acontecendo. Isso permite que a gente entre bem no meio desse processo. Como? Controlando a parte criativa. E é aí que preciso de você. Você cria o mundo do sonho. Ó o que ele vai falar agora. Ó, você cria o mundo do sonho. Nós trazemos o sujeito para dentro desse sonho. Nós trazemos o sujeito para dentro desse sonho. E ele o preenche com seu subconsciente. É exatamente o que foi feito nessa criação, né? O demiurgo criou o sonho, os siddhas traidores deram um jeito de trazer os espíritos para dentro desse sonho, e o espírito, na inocência, ele preencheu o sonho com sentido. Tá vendo? Isso aqui é perfeito. Isso aqui é literalmente o que foi feito com a gente aqui, né, nessa realidade. E a nossa mente faz isso tão bem que nem percebemos que está acontecendo. Isso permite que a gente entre bem no meio desse processo. Como? Controlando a parte criativa. E é aí que... Ó, presta atenção no que ele vai falar de novo, ó. Preciso de você. Você cria o mundo do sonho. Nós trazemos o sujeito para dentro desse sonho. E ele o preenche com seu subconsciente. Ó, você cria o sonho, nós trazemos o sujeito para dentro desse sonho e ele o preenche com seu subconsciente. Quer dizer, o demiurgo criou o sonho, os siddhas traidores criaram a chave da Kala Chakra, né, a tecnologia para prender a atenção dos espíritos dentro desse sonho, e os espíritos preencheram ele com sentido, entendeu? A gente preencheu a ilusão do demiurgo com o nosso subconsciente. Olha que loucura isso, né? Que coisa perversa, que maligna que foi feita aqui, né? Como eu vou conseguir suficientes detalhes para que ele acredite que é a realidade? Bom, os sonhos... eles parecem reais quando estamos neles. Somente quando acordamos percebemos que havia alguma coisa estranha. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ó, olha agora o que ele vai falar. Você nunca lembra do começo de um sonho, lembra? Você só se dá conta quando está bem no meio dele, não é? É, eu acho que sim. Como viemos parar aqui? Ué, a gente veio pelo... Pense nisso, Ariadne. Como você chegou aqui? Isso aqui também é interessante, né? O que ele falou, você não se lembra de como veio parar no sonho, né? E pergunte a você mesmo, né? Você se lembra como a sua vida começou? Você se lembra como você veio parar aonde você está, né? Ou melhor, aonde você pensa que está?
né? Pergunte a si mesmo, né? Olha no espelho e pergunta: você se lembra como você veio parar aqui? Como a sua vida começou quando você nasceu? Você lembra? Você tem as memórias que te contam, né? Lembra do vídeo passado? Que a memória sustenta a linha do tempo? Então, a Matrix te conta que você nasceu da sua mãe e blá, e tem aí uma historinha, um enredo, né? Mas você mesmo, você se lembra de tudo isso? Você se lembra como você veio parar? Aonde você está agora? Pergunte a si mesmo. Onde você está agora? Tô sonhando? Na verdade, você está no meio de um workshop agora, dormindo. Esta é a sua primeira aula sobre sonhos compartilhados. Fique calma. Agora, quando ela percebe que está sonhando, o sonho começa a se desmanchar, né? Olha lá. Era isso que deveria acontecer quando a gente desperta. Era isso aqui que deveria acontecer quando a gente desperta. A gente deveria desmanchar todo o sonho e acordar, né? Só que hoje a tecnologia ela tá tão corrupta, mas tão corrupta, mas tão corrupta, né? O Demiurgo Uno, ele tá tão corrupto, tá tão perverso, que até quando você desperta, eles encontraram um jeito de manter você na ilusão, mesmo desperto. Então você desperta e mesmo assim você é obrigado a continuar acordando todo dia na mesma porcaria, e a tecnologia fica forçando a repetição, forçando a repetição, forçando a ilusão, forçando a ilusão, forçando a ilusão, para suprimir a sua consciência. Entendeu? Então a tecnologia hoje ela tá tão corrupta, mas tão perversa, que o próprio despertar se tornou parte da ilusão, né? Então você desperta e não consegue sair da Matrix do mesmo jeito. Você continua preso no sonho, mesmo estando desperto, né? O que é mais maligno ainda, né? Mais perverso ainda, né? Então você, mesmo despertando, você ainda continua sendo forçado a viver a ilusão, né? O que é ainda mais perverso e mais maligno, né? Porque o que deveria acontecer quando a gente acorda é exatamente aquilo ali. É a realidade se dissolver, né? Porque a gente despertou, não quer mais dar sentido para a criação do Demiurgo. Mas mesmo assim, ele continua suprimindo a nossa consciência e forçando a ilusão, e forçando a ilusão, e forçando sonhos enquanto a gente está dormindo, né? Que é um estado que a gente dorme dentro, a gente já está dormindo para criar essa realidade. E aí a gente dorme dentro dessa realidade para criar uma outra ainda, né? Que é os nossos sonhos lúcidos são uma realidade dentro de outra realidade, dentro de outra realidade, né? E eles continuam forçando até quando a gente dorme aqui dentro desse mundo, que já é uma ilusão persistente, né? Aí eles forçam ainda mais a ilusão no nosso sonho, né? Então realmente é bizarro, né? É macabro, é perverso tudo isso daqui. Mas infelizmente a gente está aqui, né? E o próprio despertar se tornou uma ilusão, né? De dentro da Matrix, porque você desperta e mesmo os espíritos despertos não conseguem sair, né? Você continua sendo forçado a viver essa porcaria, mesmo porque quando você desperta, aí você entra naquela coisa da cocriação, né? Então quer dizer, você tem que, quando você desperta, você consegue alterar, né, os padrões da sua realidade.
Beleza, mas e daí? Você continua vivendo uma mentira. A diferença é que você tem um pouquinho mais de controle sobre a mentira. É só isso, né? Mas continua sendo uma mentira do mesmo jeito. E você é forçado a viver uma mentira. É que nem eu falei, por exemplo, eu alterei muitas coisas na minha vida, né? Quando eu acabei com os dramas, né? As situações que se repetiam. Quando eu quis mudar de emprego, eu mudei. Quando eu quis emagrecer, emagreci. Quando eu quis engordar, engordei. Quando eu quis ficar um pouco mais forte, treinar. Então, assim, eu alterei vários padrões, né? Eu ganhei uma certa capacidade de alterar a realidade. Tá, mas e daí? Eu continuo preso na ilusão, do mesmo jeito. Ah, é uma ilusão mais confortável. Tá, mas uma cadeia confortável é uma cadeia. Entendeu? Você tem a cela que você dorme no chão e a cela que você dorme numa cama luxuosa, mas e daí? Não é uma cadeia do mesmo jeito, né? Então, a única diferença da cocriação, né? A cocriação é um regime de escravidão energética, né? Porque você está desperto, você não quer mais dar sentido para a Matrix, mas isso não importa, porque você continua acordando dentro da Matrix e só o fato de você acordar, você já vai ter que dar sentido para ela, né? Porque você está preso no corpo e o corpo tem as necessidades dele e você está preso num sistema, numa realidade que precisa disso, precisa daquilo. Então, de certa forma, você é meio que obrigado a dar sentido para a coisa em certos níveis, mesmo não querendo, né? Então é um regime de escravidão, né? Porque o despertar verdadeiro tinha que ser a dissolução do sonho, a liberação. Não você desperta e continua forçando a mentira e tem que viver dentro dessa porcaria. Não, você tem que cocriar. Não, eu, por exemplo, eu não quero cocriar porra nenhuma. Eu quero sair, mas não pode sair, né? Então a tecnologia está tão corrupta, mas tão corrupta, mas tão corrupta, que nem quem despertou não pode mais sair, né? Não consegue sair. Continua forçando a ilusão. Por quê? Porque os seres dos outros planos, né, das outras camadas do sonho, eles desenvolveram barreiras, né, barreiras de frequência para impedir que a gente saia. Então, mesmo desperto, o sonho continua sendo materializado e forçado, né? A mentira continua sendo forçada. É mais ou menos o corno, né? O corno que foi traído e tem que continuar com a mulher, fingir que não aconteceu nada, né? É mais ou menos por aí a coisa. Então, quer dizer, você tem que dar de tonto, né? Então, a pessoa te bateu, mas no outro dia você tem que acordar e fingir que não aconteceu nada, né? Você tem que dar de tonto, né? Imagina o seguinte, você está com um amigo seu, o amigo seu te dá um tapa na cara. Aí no outro dia ele vem falar com você como se nada tivesse acontecido, né? É exatamente essa realidade. Você tem que fingir que tá tudo bem e que não aconteceu nada, né? Você tem que dar de otário e fingir que o mundo é... Você tem que dar sentido pro mundo, mesmo não querendo, né? Tem que dar de trouxa. Então, você acordou na ilusão e tem que ficar fazendo papel de otário fingindo que o mundo faz sentido, né? Mesmo você sabendo que o mundo não faz sentido nenhum. É mais ou menos a nossa vida, né? Então o próprio despertar se tornou uma ilusão, porque a tecnologia está tão corrupta, tão perversa, né? Tem tantas barreiras de frequência impedindo a gente de sair, que a gente fica preso nessa porcaria e tem que dar sentido para essa merda mesmo não querendo, né? É mais ou menos por aí a coisa. E tem uma outra parte aqui um pouquinho mais para frente. Aqui, ó, essa parte é interessante, ó. Já tem um layout básico. A livraria, a lanchonete, tem quase tudo aí. Quem são essas pessoas? Projeções do meu subconsciente. Ó o que ele vai falar agora. Quem são essas pessoas? Projeções do meu subconsciente. Ela tá dentro do sonho dele. Do seu? Lembre-se, você é a sonhadora. Você constrói este mundo. Eu sou o sujeito. Minha mente cria as pessoas. Você pode literalmente conversar com o meu subconsciente. Ó o que ele falou. Você é a criadora, eu sou o sujeito. Você pode literalmente conversar com o meu subconsciente. É uma das formas de extrair informação do sujeito. Ó, vou até voltar isso aqui, ó. Já tem um layout básico. A livraria, a lanchonete, tem quase tudo aí.
Quem são essas pessoas? Projeções do meu subconsciente. Do seu? Lembre-se, você é a sonhadora. Você constrói este mundo. Eu sou o sujeito. Minha mente cria as pessoas. Você pode literalmente conversar com o meu subconsciente. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é literalmente a cocriação da nova era. Literalmente, é isso aqui. O Demiurgo Uno é o sujeito, ele projetou o sonho. Então, quer dizer, lembra aquele vídeo que eu fiz? Nós estamos na mente do inimigo? É literalmente isso. Literalmente, nós estamos dentro do subconsciente do Demiurgo. Entendeu? Nós estamos dentro do subconsciente do Demiurgo. Só o fato de eu estar fazendo esse vídeo aqui, por exemplo, o Demiurgo já sabe quem eu sou. Né? Ele já sabe. Por quê? Porque toda a realidade está dentro da mente dele. Né? A mente do Uno, do Demiurgo Uno, né? Que é chamado na sabedoria hiperbórea. Então, o Demiurgo Uno, né? Que criou esse esquema universo, né? O esquema universo do universo em específico, ele é toda a realidade que te cerca. Né? Ele é o sujeito. E você é o sonhador dentro da mente do sujeito. Então, ele projeta uma estrutura, né? Por isso que ele é chamado de arquiteto, né? O Gadu, né? O grande arquiteto do universo aí da maçonaria, o Demiurgo, o Uno, ele é o arquiteto, ele é o sujeito. E você é o co-criador dentro do subconsciente dele, né? Essa é uma das formas de extrair informação do sujeito. E tem outra forma? Criando algo seguro como um cofre de banco ou uma prisão, a mente automaticamente preenche com a informação que está tentando proteger. Você entende? Então você arromba e rouba. Bom, eu achava que o importante no sonho seria o visual, mas parece que é mais a sensação. Minha pergunta é, o que acontece quando você começa a bagunçar com a física? Bom, aqui ela vai começar a mostrar outras coisas, né? Mas olha que interessante essa parte aqui, ó. Olha o que fala no livro do Serrano, né? Impenetrável mistério. Tudo, ó, olha isso aqui, velho. Tudo o que é visível aos olhos do corpo de carne, a Terra, a galáxia, corresponde à criação mesclada do Demiurgo. Tudo que você vê, tudo que você enxerga, toda a realidade, até o seu corpo, é o subconsciente do Demiurgo, aonde você foi inserido para dar sentido, entendeu? Lembra essa parte aqui que ele fala aqui, ó. Suficientes detalhes para que ele acredite que é realidade. Não, é aqui, ó. Entende? Agora, em um sonho, nossa mente faz isso de forma contínua. Nós criamos e percebemos nosso mundo simultaneamente. E a nossa mente faz isso tão bem que nem percebemos o que está acontecendo. Isso permite que a gente entre bem no meio desse processo. Como? Controlando a parte criativa. E aí... exatamente essa parte, ó. Tudo o que é visível aos olhos do corpo de carne, a Terra, a galáxia, corresponde à criação mesclada do Demiurgo. Olha o que esse cara vai falar agora. E que preciso de você. Você cria o mundo do sonho, nós trazemos o sujeito para dentro desse sonho e ele o preenche com seu subconsciente. Exatamente. O Demiurgo Uno criou esse universo. Os Siddhas traidores deram um jeito de trazer, né, os espíritos para dentro desse universo, misturando o DNA do sangue astral com o DNA do Sudra, né, do Pazu, e a gente caiu dentro desse sonho. É literalmente o que a sabedoria hiperbórea diz. Literalmente isso. Então você tinha o sonho do Demiurgo Uno, onde tinha o animal homem, né, o Pazu, o Sudra, e os Siddhas traidores deram uma maneira de misturar, né, pegar uma parte da energia do Aeon hiperbóreo, né, do espírito hiperbóreo, e misturar com esse ser que era uma parte do subconsciente do Uno.
do Demiurgo, entendeu? É literalmente o que foi feito aqui. É literalmente a nossa criação, entendeu? Literalmente. A gente está dentro de um sonho que não é nosso. Que não é nosso. Nada. Nada do que você vê, nada do que os seus olhos vê, nada do que você toca. Nada, literalmente nada é seu. Absolutamente nada nessa realidade é sua. Nada, 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 nada. Mas mesmo assim, você é obrigado a ficar dando sentido para ele, querendo ou não, né? É mais ou menos por aí a coisa. Beleza? E esse vídeo é isso mesmo que eu queria fazer, só para eu não esquecer. Eu fico às vezes marcando para fazer vídeo e acabo esquecendo. E é isso, né? Eu recomendo mais uma vez todo mundo assistir esse filme, né? Apesar de ser um filme antigo, ele é muito bom e pode ser muito correlacionado com a SH. Beleza?